Salve, salve, minha gente amiga, alô telespectadores, o nosso abraço, estamos de volta, falando em esporte, na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pelo Box e pela TV Coprel, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. O programa de hoje tem a participação do repórter de todas as ocasiões, com quem divido a bancada, Carlos Dantas. E no outro lado do vídeo, a participação do narrador esportivo, advogado, nosso companheiro, Paulo Roberto Mafessoni. Começo trazendo a saudação do Dantas aqui nos estúdios. Mais uma vez, o meu abraço a todos. É uma honra estar aqui de novo com o senhor, seu Jorge. Nesse rosa pink. Né? Parece a cor do Grenal. Cada um tem a personalidade que merece. Cada um anda então, do jeito que quer. Então tá. O Grenal foi igual a sua blusa. Rosa pink, nem para um lado nem para o outro. Que horrível. O senhor sabe que eu dormi no fim do Grenal, seu Jorge. Mas a grande honra é recebermos aqui um dos nomes da história do tênis gaúcho. Gustavo Simonetti, nós vamos conversar com ele daqui a um pouquinho. Muito bem. E nós teremos a participação no segundo bloco do nosso colega, um dos mais completos narradores esportivos do interior do estado do Rio Grande do Sul. Quem é ele? Integrante da equipe de esportes da Rádio Planalto, Benhur Borges. Meu querido! Ele vai falar a respeito da sua atividade momentânea, não é? Do que espera o futuro do Benhur Borges e, enfim, a trajetória já cumprida através de microfones esportivos de Passo Fundo e, eu acredito, que de toda a grande região. Bom, o Campeonato Brasileiro de Futebol já vai se definindo, embora tenhamos aí apenas 11 rodadas disputadas até o presente momento. Palmeiras dispara na competição, tem 26 pontos, patinou no final de semana, o Flamengo venceu, encostou, mas encostou de longa distância, 20 pontos para São Paulo e Flamengo. Fluminense e Bahia também marcam 20 pontos. A diferença, portanto, é de 2 jogos ou 2 vitórias, como queiram. Na dupla Grenal, conforme você já falou, o clássico morno do último final de semana, no sábado, Grêmio permanece na 12ª posição com 13 pontos, mas com 13 pontos estão o Botafogo, que é o 11º, o Vasco da Gama, o Internacional e o Santos. Portanto, 5 equipes com 13 pontos na tabela classificatória. E um detalhe para o Campeonato Brasileiro neste meio de semana, e no final nós vamos receber um dos lanternas da competição para enfrentar o Internacional, que é o Mirassol, e outro lanterna será adversário do Grêmio, o Cruzeiro. Aliás, lanterna não, mas na zona de rebaixamento. Cruzeiro tem na 17ª posição com apenas 10 pontos somados. O Remo e a Chapecoense estão com 8 e o Mirassol somou tão somente 6. Mirassol foi uma grata surpresa na estreia no Campeonato Brasileiro da temporada passada e agora está mal das pernas. Mas são assuntos que nós vamos tratar daqui a pouco, depois do intervalo. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.
Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Muito bem, amigos, senhoras e senhores telespectadores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Nosso convidado no programa de hoje, Paulo Roberto Mafessoni e Carlos Dantas, é Gustavo Simonetti. E eu deixo para que o Dantas passe a apresentação do Gustavo, um tenista de renome, logicamente, e que ainda continua com a escolinha de tênis no Clube Comercial. Bem, antes de mais nada, é uma honra conversar com o Gustavo e não é fácil trazer ele aqui porque ele tem muitas aulas durante o dia. E ele vai falar sobre a terceira Copa IOT de tênis, que já é tradicional nessa região e no Clube Comercial. Mas antes eu quero falar, Gustavo, boa tarde, seja bem-vindo. E já quero adiantar assim, eu participei e acompanhei o Challenger 75, uma competição em nível internacional com $112 mil de premiação em São Leopoldo na semana retrasada, porque a semana passada foi Campinas. E como dá orgulho pra gente, Gustavo, quando o pessoal fala de que é de Passo Fundo, que fala do tênis de Passo Fundo, do tênis de Carazinho através do Orlandinho Luz, nosso Marco Daniel, e teu nome também rolou lá no meio da galera, né? Entre eles o Júnior, que é o organizador máximo daquele grande evento internacional do Brasil. Parabéns, você tem contribuição nisso, que é desde os tempos do Campestre Tênis Clube que tu vem trabalhando no tênis. Fique à vontade. Dantas, Jorge, aos nossos telespectadores, é uma honra estar aqui e falar sobre o esporte que nós militamos há tantos anos e que tanto nos alegra e tem trazido tanta alegria para nós pessoalmente, como também para a cidade, para a região e especialmente para o Clube Comercial. Quanto tempo de tênis, Gustavo? Tem que fazer as contas. Já passam dos 40 ou não? Tu não engana com esse cabelo branco, tu não engana. São 44 anos de quadra. Ah, que legal. E como é que está atualmente, como é que está o movimento tênis dentro do Clube Comercial e como é que vai ser essa terceira Copa IOT? Nós temos ali a Bocchese Simonetti, né, a empresa que trata com os esportes de raquete do clube. Então é o tênis, o beach tênis e o pádel, né? Eu e o Fernando Bocchese somos sócios da BS Academy, né, que é a nossa empresa. E hoje nós temos em torno de 250 alunos aqui na cidade, mais a unidade de Carazinho no Clube Aquático, que também está crescendo bastante. E atendemos todas as faixas etárias, né? Nós temos a partir dos 3 anos de idade, as crianças já começam com uma iniciação ali bem lúdica, e de acordo com a idade e cada metodologia. Temos a equipe de competição, inclusive tivemos 2 títulos agora em 2 semanas, né? O Lucas conseguiu um título em Lajeado, ganhou a categoria 14 anos, e a Sofia Barreto agora esse final de semana em Porto Alegre, no Leopoldino Juvenil. Então começamos a colher alguns frutos do trabalho de base, né, que nós vimos fazendo. Os 2 começaram com a gente como crianças e agora já estão competindo a nível estadual e vem tendo um destaque. Muito bem. Eu deixo com o Paulo Mafessoni, que está atento aí na observação do Gustavo, para a próxima pergunta. Professor Gustavo, Jorge, Dantas, Benhur e amigos da TV Passo Fundo. Por que o tênis é considerado um esporte de elite, se é que é considerado como um esporte de elite? Olha, o tênis ele nasceu no meio da aristocracia, né? Ele nasceu no meio das pessoas com uma condição... Eu mesmo, quando eu conheci o tênis,
eram as pessoas de maior poder aquisitivo da cidade que praticavam. Mas ele teve uma transformação muito grande, visto que, se nós olharmos para a realidade de hoje, o tênis ele está na mão de projetos sociais. Hoje nós temos, por exemplo, um exemplo muito positivo, que é a Vacaria, que tem um projeto social que atende mais de 1.500 crianças, em escolas e na sua própria sede, e eles têm investido muito forte com projetos sociais, com a lei de incentivo ao esporte, e estão a nível de competição sul-americana já com os seus atletas. Uma estrutura fantástica que os participantes são crianças de periferia, de escola pública, municipal. Santa Maria tem, Pelotas tem, Santa Cruz. Se você viajar hoje para um torneio estadual a nível infanto-juvenil, você vai ver, nós vamos ter agora aqui no clube, já vou entrar no assunto, nós temos a Copa Iote agora, que é o 3º ano aqui no clube, e esse ano ela evoluiu para o infanto-juvenil contar pontos para o ranking estadual. Então nós já vamos ter a participação de vários clubes que vêm participar com seus jogadores infanto-juvenil, que são oriundos de projetos sociais. Hoje, a elite, vamos dizer assim, né, se dá para, entre aspas, né, se dá para se dizer isso, ela é minoria no esporte de competição do tênis no nosso estado. Uma grande parte ela está atrelada, ligada a projetos sociais. Então caiu bastante essa visão a respeito de que o tênis é um esporte de elite. O próprio clube comercial, ele é um clube que tem 13 quadras de tênis, né? Então, hoje, para ser sócio no clube, não precisa ser totalmente alguém com grande condição financeira, né? Então, há uma possibilidade de ter acesso a esse esporte com mais facilidade. Inclusive, aproveitando a deixa, eu sei que não tem nada a ver, já vamos falar da Copa Iote, só para dar um gancho sempre disso aí que tu está falando. O que eu noto é que nossos administradores públicos aqui da região de Passo Fundo, principalmente a cidade de Passo Fundo, tem determinadas cidades que têm quadras públicas abertas e bem cuidadas. Passo Fundo não tem uma quadra de tênis aberta. E nem tem projeto dentro da Secretaria de Esportes. Né? Então, acho que está na hora. Já está uma briga para sair esse ginásio de esportes, mas as quadras de tênis com pista, quadra rápida, poderia fazer muito bem nas praças que nós temos aqui. Esse é apenas um gancho que eu quero lançar e cobrando a administração pública municipal em termos de município, da grande que é a cidade de Passo Fundo. Quando será a Copa Iote? A Copa Iote é um evento já consolidado, ele está na 3ª edição. E ele será realizado agora de 24 a 26 de abril na sede campestre do Clube Comercial. As inscrições vão até segunda-feira que vem, dia 20. E é um evento, na verdade ele tem várias atrações, nós teremos palestras, teremos clínicas, teremos uma exposição dos nossos patrocinadores. Será um evento muito agradável, né, para o sócio do clube e para aquele que é adepto do esporte. Gustavo, qual é uma das atrações, além da gurizada? Me falou que tem um senhor que eu falo nisso, que o tênis é o único esporte que tem longevidade. Qual é o que tem maior idade aí que vai competir? Eu diria saúde e longevidade, né? Exatamente. Saúde mental, principalmente, porque o tênis ele exige muito da mente, né? Uma mente muito ativa. O tenista tem uma mente muito ativa. Eu acredito que os recordistas de idade, né? Eu vou citar 2 pessoas aqui, talvez tenha outros, né? Mas tem o Sérgio Hoffmann, que está com 75 anos e foi meu primeiro aluno. Meu primeiro aluno, quando eu comecei lá na minha iniciação, o Sérgio Hoffmann foi meu primeiro aluno. E também tem o Dr. Arno Boccaccio, que fiquei sabendo que também está inscrito, que também está com 75. Então é um esporte que com 75 anos as pessoas estão saudáveis e competindo. O tênis tem a concorrência do beach tênis hoje. Quem pratica mais, tenista ou beach tenista?
Olha, o tênis é o pai de todos os esportes com raquetes. Muito bem. Dizendo isso, a gente já... Mas a sensação hoje, né, o pessoal... Na verdade, assim... Tu ouve aí, diz, eu estou praticando beach tênis, porque é uma palavra internacional, inglesa e tal, e daí? Não, é que o beach tênis ele surgiu na praia, né? Por isso é o beach, o esporte era o tênis jogado com frescobol ali, foi evoluindo, né, na areia, na beira do mar, então surgiu o beach tênis. O clube comercial tem tenistas e beach tenistas? Tem, o clube comercial tem uma estrutura beach tênis fantástica. Inclusive agora deve ser inaugurado em pouco tempo a Arena das Areias, que serão várias quadras cobertas, né? E hoje já tem uma estrutura de 7 quadras de beach tênis. Eu falo do beach tênis porque Erechim realizou uma competição neste último final de semana, não é? E por que não uma competição a nível estadual aqui em Passo Fundo? Nós temos na Copa Iote os 3 esportes. O beach? A Copa Iote vai contemplar o tênis, o beach tênis e o paddle. Os 3 esportes com raquetes, eles estão unidos nesse evento, né? Inclusive é 50 anos do iote, né? Fazem 50 anos agora que o iote foi fundado. E esse ano é a celebração aí do cinquentenário do iote com os 3 esportes. iote, Instituto de Ortopedia de Passo Fundo. Né? Isso, traumatologia. Viu? E depois dizem que o esporte não dá mídia. Até o iote levou uma mídia de graça agora. Por quê? Porque está bancando, está patrocinando o tênis do clube comercial. Ô, Gustavo, quais são os nomes assim da região que sempre foram grande destaque? Eu queria que tu falasse, não vou eu fazer a pergunta e responder. Mas grandes nomes que surgiram aqui, tanto no feminino como no masculino, e que fizeram história no tênis mundial dentro da ATP. A nível ATP, não são muitos que conseguem esse feito, né, Dantas? Porque é um funil muito fino, né? Mas nós temos três pessoas da região que alcançaram esse lugar. Nós temos o Marcos Daniel, que todos conhecem aí, a Miriam D'Agostini, que são contemporâneos, e agora atualmente temos o Orlando Luz, que está dedicando a sua carreira a jogar duplas, né? Um tenista de Carazinho, que eu vi ele jogando com o bico pendurado no pescoço, né? Batia 2 bolinhas e chupava o bico. E hoje ele está bem ranqueado em dupla, jogando com outro gaúcho, né? O Rafael Matos, e formando uma dupla muito boa. Então o tênis da região sempre, de vez em quando, e temos muitos jogadores que com o nosso trabalho nós enviamos para o tênis universitário americano, que é uma outra opção para jogadores. Inclusive, o meu filho se formou na Universidade dos Estados Unidos jogando tênis, né? Conseguiu bolsa, e acho que foram em torno de 17 ou 18 jogadores que já saíram daqui, da região, e fizeram a sua caminhada no tênis universitário americano. Captou essa, hein, Paulo Mafessoni? Beleza, né? Um instrumento maravilhoso, né? Até de promoção e de oportunidade através do esporte. Bom, muito bom, parabéns. Ô, Gustavo, outra coisa que eu notei no Challenger em São Leopoldo, e veio para ficar, os brasileiros conseguiram o máximo chegar nas semifinais. Quando esquentou, aí entra os argentinos que estão numa fase de revelação de jogadores do tênis, né? De causar inveja. E que preparo físico, Gustavo. Fiquei impressionado. Jogando ao meio-dia com 30 graus de calor e não tem bola perdida, né? Que coisa incrível o tênis nessa parte. E os nossos brasileiros, 6-1, 6-2, 6-3 no máximo, e tchum, morreu ali. E aí deu um boliviano, né? E lá em São Leopoldo, embora agora em Campinas, ganhou o Fernando Aires, que não chegou na final de São Leopoldo. O tênis ele é muito dinâmico, né? Hoje você primeiro forma um atleta para depois formar um jogador. Então todos os tenistas são atletas de alta performance. Eles poderiam fazer qualquer esporte pela condição física que eles têm, na dedicação ao preparo físico, né? Então isso é uma coisa que evoluiu muito. Então o tênis é assim, numa semana você tem um bom resultado, na outra você não tem, e o circuito vai girando. Tanto é que o Wade ganhou agora Campinas, né? E um brasileiro ganhou. Então são jogadores que têm um nível muito semelhante, né?
esse nível Challenger, né? São muito parecidos de ranking, às vezes tem um que está no ranking mais longe, mais alto, mas aí ele tem uma semana boa e fura aquele nível ali, já embala 2, 3 torneios. Então tem um exemplo desse, fez a semifinal do Monte Carlo, o Vacherot, o Valentin Vacherot. Há algum tempo atrás ele não figurava, e de repente ele fez uma final de Challenger, uma final de Masters 1000, e agora proporcionou uma alegria imensa, né, ao Principal de Mônaco, fazendo a semifinal em casa. Então todos os jogadores têm um alto nível de técnica, de físico, e o mental às vezes faz uma diferencinha ali nos momentos cruciais e acaba que cai para um lado para o outro. Deu para perceber que o psíquico é fundamental. O mental é fundamental, o autocontrole. Porque todos eles sabem jogar, todos eles têm um bom preparo físico. A diferença está naquele feeling do momento de escolher bem aquela bola, de ter uma reação que deu mais certo, de suportar a pressão do momento, e aí ele, né, faz a diferença ali em 2, 3 bolas. É isso aí, Mafessoni. Professor Gustavo, tem um piso que melhor se adapte, o que é mais recomendável para a quadra? Olha, são basicamente 3 tipos de piso, né? É o saibro, que é o mais conhecido, é a quadra rápida, que a gente diz, que é uma espécie de cimento com uma resina, com uma cobertura, e tem a grama, que é algo mais longe para nós, né? Que é mais lá da Europa e uma temporada bem curta, né? O mais comum é o saibro. O saibro, digamos assim, um tenista de saibro, ele é um tenista mais completo, porque a variação de jogadas no saibro, ela é um pouco maior que as outras, né? Mas se joga muito. Agora começou a temporada de saibro, né? Abriu com o Monte Carlo e vai até Roland Garros. Depois de Roland Garros passa para a grama. O saibro, ele é mais macio, né? Uma superfície que machuca menos, dá para se dizer, e ele proporciona uma variedade de jogadas maiores, porque a bola fica mais tempo em jogo, né? O cimento, ela é uma quadra que ela tem um impacto um pouco maior nas articulações, e as jogadas são um pouco mais curtas devido à velocidade da bola no chão, né? E a grama ainda é mais rápida que o cimento. Então, tem jogadores que eles conseguem se adaptar melhor a alguma superfície que outra pelo estilo de jogo. E aí, às vezes, um jogador que não consegue muita coisa no saibro, ele vai para a grama e, de repente, ele tem um grande resultado por ser um bom sacador, ter uma boa devolução, não ser um jogador tão completo, dá para você dizer assim, né? Quanto tempo leva... Desculpe, Dante. Vai. Quanto tempo leva, em média, uma partida de tênis? Olha, é muito relativo, né? Porque como o tênis ele não é por tempo, né? Se é um torneio que é melhor de 3 sets, né? Dificilmente chega a 3 horas. 2 horas e meia, 2 horas, dependendo do nível do jogo, né? Se é um jogo de 5 sets, nós tivemos um jogo que foi recorde em 2010 em Wimbledon, que foram 11 horas de jogo. Foram 3 dias jogando. Então, porque o jogo não tinha o tie break no último set, né? Que é o termina mais rápido. Então tinha que ter vantagem de 2 pontos. Ninguém perdia saque, foi 76-78 no 5º set. Uma coisa absurda, né? Entre um francês e um americano, se não me engano. Haja fôlego, né? Uau! Gustavo, outra coisa. Como é que tu vê o João Fonseca, essa pérola que está nascendo, que está sendo lapidado e que ficou nas quartas agora em Miami? Com ele, a gente supera os argentinos hoje, que o último grande da Argentina era Del Potro, né? Pelo menos é o que eu me lembro. E agora nós passamos na frente dos argentinos novo com o João Fonseca. Essa rivalidade gostosa. Na verdade, ela ajuda o adversário forte, te ajuda a crescer, né? Então, os argentinos, eles têm uma característica de ser muito lutadores, né? De ser aguerridos. Então, para te ganhar um ponto deles, tem que suar a camisa, né? Então, quando você tem um adversário difícil do outro lado, você tem que tirar o teu melhor, né? Recapitulando, Gustavo, para encerrar, a Copa Yacht, inscrições de e a quando a data. quando?
As inscrições estão abertas, né? E elas encerram no dia 20, na segunda-feira que vem. E inicia na sexta-feira, né? No final da tarde, com tênis, beach tênis e pádel. Nós teremos um kit atleta bem interessante para todos os participantes. Teremos uma palestra com o ex-jogador de futebol César Prates, seleção brasileira, vai estar palestrando para os pais de atletas. Teremos uma clínica com a Sabrina Justo, uma ex-jogadora e treinadora, que vem para brilhantar e dar um corpo a mais para o evento, né? Então são atrações que nós vamos ter. Casa cheia, portanto. Casa cheia. O último evento foram 649 inscritos em 3 modalidades: tênis, beach tênis e o pádel. Quem quiser assistir, como é que funciona lá no clube nesses dias? É bem restrito devido ao grande número de participantes. Então o clube tem um protocolo, né, que não é um evento aberto para a comunidade. Ele é aberto para os tenistas e os seus acompanhantes. Então tem um critério que existe um link que precisa ser preenchido, mas com quem tem alguma ligação com o evento. Ele não é um evento para a sociedade ir lá assistir. Muito obrigado, Gustavo Simonetti. Foi um prazer tê-lo aqui na TV Passo Fundo e esperamos que você volte trazendo boas informações. O prazer foi meu, estamos à disposição, inclusive deixar aqui um convite aqui para o pessoal da TV experimentar o tênis com a gente lá. Tem uma aula grátis para todo mundo aí. Muito bem. Para encerrar. O seu Jorge não pode, porque ele é muito nervosinho. No primeiro desafio da temporada, a BA UPF conquistou pela 6ª vez a Copa Não Me Toque em voleibol. Após a campanha invicta na fase classificatória e nas semifinais, a equipe pasfundense enfrentou o Vôlei Master de Santa Maria no tie-break e levantou o caneco. E o próximo desafio já tem data marcada, será sábado que vem, dia 18, e a BH UPF cedia a fase classificatória da Copa Cláudio Braga, primeira competição da Federação Gaúcha de Voleibol. No ginásio do IE, a equipe enfrentará pelo Grupo B as equipes do Trianon de Carazinho às 14 horas, a EVE de Erechim às 18. A entrada para os jogos é gratuita. Contamos com a presença de vocês. Tá legal? Vamos a um breve intervalo, senhoras e senhores, e voltaremos já em seguidinha. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Muito bem,
amigos, senhoras e senhores telespectadores, estamos de volta. Conforme anunciado, nesse segundo bloco, dividindo a bancada conosco, o narrador esportivo, integrante da equipe de esportes da Rádio Planalto, nosso grande amigo, Benhur Borges. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez, meu caro Benhur. Olha, Jorge, a recíproca é verdadeira. Em primeiro lugar, quero fazer uma consideração. Eu sei que você vai dizer, aceito, porque você realmente foi uma pessoa que marcou muito o rádio regional, o rádio passo-fundense, e para mim é uma honra estar ao seu lado. Assim como também Paulo Roberto Mafessoni. Desses tempos para cá, a gente quase não tem observado novos nomes surgindo. Tem uma meninada faceira que surge aí por advento da internet, mas aquele rádio raiz, não é? Onde você vai lá para o embate, onde você vai no frio, no barro, na chuva, assiste tudo, as intempéries, as dificuldades, olha, realmente a gente fica a pensar, né? Então sobrou aí pouca coisa em termos de radialista, de comentarista e também de locutor esportivo. E você, sem sombra de dúvida alguma, é um notável. Se você sempre pródigo em gentileza. Não, imagina, é a verdade. Né, mas eu divido a bancada com o Carlos Dantas, que é o nosso repórter de todas as ocasiões e que, logicamente, vai enviar a sua mensagem ao Benhur, perguntando por que o Benhur permanece radiante, como sempre, hein, Mafessoni? Mafessoni não, Dantas. Dantas. Não, erra o nome não, só um pouquinho. Tudo bem. Meu querido. Dantas. Ô, Ari Machado, meu querido tá aqui. Mas é uma honra participar com vocês. Eu estava escutando esse relato histórico e isso que o Benhur falou é uma verdade. Só que nessa época do áudio de vocês, eu convivia com o rádio de Carazinho, né? Com aquelas galeras de lá, né? Entre eles o Egon Eliezer, né? Celestino Reis, Iron Albuquerque, Ailton Magalhães, e eu surgia naquele meio. Camati. Cláudio Camati. Claudino Pedro Camati. Do Arzan foi de lá também? O Guarzão é daqui, do Arzan, né? Enfim, eu também me sinto lisonjeado de aprender com vocês e aprendi muita coisa. Mas a nossa imprensa, na época, lá em termos de esporte, não ficava devendo nada para esse time de vocês. Nós tínhamos o Egon Eliezer, que narrava muito. Ninguém falou que ficava devendo alguma coisa. Eu estou dizendo eu. Você está já adiantando as coisas, não, Mafessoni? Tumultuando, digamos. Não, eu sou bem pago. Tumultuando. Em alguns momentos nos encontramos aí, o Mafessoni, em jornadas esportivas, né, Mafessoni? Com frio, com chuva. E tem uma do Jorge que eu nunca vou esquecer, né? Que serviu de lição para mim. Lá em Santa Cruz do Sul, o Jorge disse: quanto menos microfone, melhor será a transmissão. Lá em Santa Cruz do Sul, era um jogo, me parece ser o Gaúcho com Santa Cruz, algo assim. E daí o Erni Rosa era teu repórter na oportunidade. Ele disse: Jorge, quantos microfones vamos colocar? E o Jorge, prontamente, na ponta da língua, quanto menos microfone, melhor será a transmissão. E eu cheguei à conclusão que realmente é verdade. Ô, Mafessoni, um detalhe que me chama a atenção essas web e principalmente pela televisão que estão juntando agora rádio com TV. Eu sou do tempo que a audiência tu ganhava no teu profissionalismo, na tua competência, e tu atraía o ouvinte. Eu sempre digo que radialista é artista. Hoje não. Os caras ficam pedindo, pelo amor de Deus, mais um positivo aí. Vocês não vão entrar, nós temos que bater a meta. Mais um like. Antigamente a gente batia a meta ao natural, né, Mafessoni? É verdade. Eu vou contar uma passagem do Jorge Antônio, que foi o nosso grande mestre, né, juntamente com o Antônio Augusto Meirelles Duarte. Uma certa ocasião ele estava narrando a Associação Santa Bárbara e 14 de Julho. E eu acho que nós devíamos estar com Gaúcho e Grêmio, alguma coisa assim, né? E eu, claro, eu novinho, empolgado, fominha, que tá louco, e era um duplex. E aí um pouquinho o Jorge Antônio, eu também estou na jornada. Então agora quando a gente está numa roda de chimarrão aqui que os caras esquecem, a gente diz, olha, eu também estou na jornada, como diria o Jorge Antônio. Tu sabes, Jorge, que o Paulo Roberto Mafessoni,
ele fazia uma dupla perfeita com o inesquecível Gilson Paz, lá nas cabines do Esporte Clube Gaúcho, estádio Omar Salton, um frio terrível, e lá estava o Mafessoni pela Rádio Passo Fundo, com o inesquecível Gilson Jorge Paz. Lembra, Mafessoni? O cabeça, figura fantástica, né? Muito bem, figura fantástica e sempre será lembrado, né? E por falar em lembranças, quem deixa lembranças é o nosso querido Carlos Gilberto Martins, Preto Martins, Balão, chamado na intimidade. Ele foi uma pessoa altamente ligada ao automobilismo, inclusive comandou o nosso kart clube aqui de Passo Fundo por muitos anos, participou como piloto em jornadas lá no Autódromo de Guaporé, em Tarumã, enfim, e de quilômetros de arrancada. Era um incentivador emérito, o Carlos Gilberto Preto Martins, que foi levado à sepultura neste último final de semana. Vai as nossas condolências aos seus familiares. 77 anos apenas nos deixa o Balão. Um abração, nossos sentimentos e o nosso carinho. Só para registrar, eu estive no velório do Balão, né? Nosso querido amigo Balão, e eu conversava com a esposa dele, que ele tem uma foto histórica lá no cartódromo. Ele com o Nelson Piquet, o Nelson Piquet e o filho pequeno do Nelson Piquet na época. Vilcinho. E ele, na época, quando teve uma competição que o Nelson Piquet veio disputar em Passo Fundo, essa foto está lá e vai ficar para a eternidade, um ponto histórico do automobilismo de Passo Fundo, onde o Balão era um dos grandes incentivadores e fanático do carro. Benhur Borges, o pessoal me pergunta, onde é que anda o Benhur? Eu digo, é narrador da Rádio Planalto, mas não vejo ele numa esquina, não vejo ele numa bodega, não vejo ele no supermercado. Eu digo, agora você pode acompanhar também pelas lives que são feitas aí por sua emissora. Isso é uma novidade, uma inovação na profissão do Benhur Borges e de outros, né? É verdade, Jorge. Hoje você edita, você lê o texto instantaneamente, monta instantaneamente, tudo sem caneta, sem papel, tem que entrar ali, sentir o que está acontecendo, para depois então versalizar isso e transformar numa matéria, né? E nós estamos então nessa parte mais, diríamos assim, midiática, né? Através da internet, no Facebook, no Instagram. Nós estávamos na tarde fazendo o programa, aí por advento de um colega lá que resolveu então sair da emissora, nós passamos então para 105.9 no horário das 5 às 7 da manhã, que tem uma audiência que abrange praticamente todo o Brasil, abrange lá Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Espírito Santo e assim por diante. Por quê? Porque são pessoas que moravam aqui no Rio Grande do Sul, moravam em Passo Fundo e levaram consigo o Rio Grande do Sul. E tem como base então, sem falsa modéstia, a Rádio Planalto FM, que tem uma programação segmentada, trabalha com a cultura gaúcha, e através disso, então, nós estamos lá nesse horário, então, fazendo com que as pessoas possam se encontrar aqui com o Rio Grande do Sul, se encontrar com a cidade de Passo Fundo. Você me dizia, nas entrelinhas, há anos atrás, que se transformou num narrador esportivo pelas circunstâncias, é verdade? É verdade, Jorge, é verdade. Nós estivemos, inclusive, fazendo repórter da galera, né, lá na torcida, depois ingressamos no futsal, fazendo também a quadra, e por cargas d'água surgiu uma oportunidade pelo nosso gerente administrativo da época, que nos provocou, e daí nós fomos até Carazinho fazer um jogo lá do Passo Fundo com o Carazinho, ou Gaúcho com o Carazinho, lá no clube, no Atlético de Carazinho, né? E lá fizemos, então, nas arquibancadas, com um gravadorzinho, narrando o jogo, as pessoas nos olhavam e diziam, ué, de onde é que saiu esse rapaz aí? Será que fugiu do hospício, narrando aí o jogo? Aí, hein? E nós ali no osso duro de roer, para mostrar para ele a fita, para ver se ele aprovava, se nós tínhamos condições ou não. E Você lá... não vai na primeira fervura também, então? Não vou. E lá em 4 de março do ano 2000, meu primeiro jogo nos microfones da Rádio Planalto foi na cidade de Campo Bom, Passo Fundo e 15 de Campo Bom. Tomamos uma chinelada, 4-1.
E naquela época o Passo Fundo já estava numa situação bastante delicada. Era o Rodrigueiro, o presidente, era o técnico Juarez Vilela, e daí, Jorge, o Passo Fundo, o 15 de Campo Bom tinha Perdigão e outros nomes lá que na época já estavam em ascensão, e o Passo Fundo com uma meninada, né? Tentando projetar alguém para constituir uma equipe mais agressiva. E daí o Passo Fundo sofreu algumas pedradas, vamos dizer assim, que se diz na gíria do futebol, e tomamos lá 4-1 naquela oportunidade no jogo de estreia. Mafessoni. No estádio Sadi Schmidt, né, o Benhur? Exatamente, e esse 15 de Campo Bom faz falta, viu, porque incomodou muita gente. Fala, Mafessoni, eu quero a tua pergunta para o nosso entrevistado de hoje. Tá, nós não vamos falar do Grenal? Um momentinho. Nós não vamos falar do Grenal? Um momentinho, não interrompa, por favor. Então tá, então vamos lá. Antes de qualquer pergunta, eu quero fazer um registro, né? Porque nessas andanças de futebol, a gente sempre teve a felicidade de se encontrar com o Benhur, ele por um prefixo, eu por outro e tal, mas sempre pude contar com o apoio dele, né? Sempre que a gente precisou, sempre esteve pronto, né? Assim como sempre foi essa figura humana, querida, quando a gente trabalhou, fomos colegas na Uirapuru. Bom, Benhur, o que você vê hoje do atual momento do futebol gaúcho, sobretudo dessa situação que tem levado os clubes do interior a terem muitas dificuldades de se programarem? Olha, tem uma ferramenta que é muito importante que se chama planejamento, desenvolvimento, execução, controle e ação corretiva. E quanto custa? Acredito que os clubes até tenham esta ferramenta, até tentam desenvolver essa ferramenta. Olha o prejuízo imensurável que as equipes do interior estão tendo, agora mais especificamente com a questão da Copinha, a Copa Federação Gaúcha de Futebol, ao ponto de alguns clubes estarem desistindo da competição por falha, não saberia te dizer aonde, o que ocorreu com a Federação Gaúcha de Futebol. Aqui em Passo Fundo, especialmente, nós tínhamos o Gaúcho já preparadinho, né, com o seu técnico, inclusive contratado, desde o ano passado, o Passo Fundo sedento também para participar da Copinha, mas alguns clubes exigem, né, por parte da Federação Gaúcha de Futebol, que no mínimo lhe dê a vaga para a Copa do Brasil e não a Série D do Campeonato Brasileiro. Acredito que nesse imbróglio todo deve ter surgido aí alguma discussão que levou a atraso, não levou adiante e agora ficou, no meu entendimento, comprometida, né? Porque as equipes, os profissionais, todos eles estavam com certeza, né, com muita expectativa, né, prospectando fazer aí uma boa jornada, um bom trabalho para iniciar, quem sabe, a Série A2 já com uma equipe bem competitiva. Mas pelo que parece, a coisa não vai funcionar. O Gaúcho já pediu licenciamento. Né? Licenciamento, não vai mais. O Passo Fundo tem interesse. Só que o Guarani de Bagé só vai se tiver vaga na Copa do Brasil. O Passo Fundo tem interesse na Série D. O Monson entrou em recuperação judicial. Então, toda e qualquer verba que tiver no clube vai ser dirigida ao processo de recuperação. Eu acredito que também não venha. E mais o Gaúcho desistindo, praticamente esculhambou a competição. Ou a federação define logo, ou não vai sair essa competição, na minha opinião. Não tem mais tempo hábil, inclusive, para contratações, não é, Paulo Roberto? Eu acho que nesse momento o que deveria se pensar é que essa série A2, A1 aí do Campeonato Gaúcho deveria jogar todo mundo, não ter mais a segunda e a terceira, ter uma coisa só e jogar o ano todo, uma competição regionalizada, podendo promover a volta de clubes tradicionais que estão à mercê, estão alijados de todo o processo e fazer um Campeonato Gaúcho lá com 8 times da final e mais a dupla Grenal. Então é por aí, eu acho que tem que pensar isso aí, senão o futebol do interior vai morrer, gente. Opiniões? Eu penso assim, como o Paulo Roberto Mafessoni, acredito que seria teria bem mais oportunidades para as equipes e mais atrativo para o torcedor. Porque imagina você, tanto se luta para você voltar à primeira divisão, mas se você voltar para a primeira divisão sem ter uma condição,
sem ter uma renda, sem ter estrutura, uma não é? estrutura. O caso do Internacional de Santa Maria, que apenas fez um passeio. Olha o que aconteceu com o Inter de Santa Maria tantos e tantos anos fora. Olha, eu estive lá, Jorge, com o Gaúcho, com o Passo Fundo. Os torcedores completamente compareceram, corresponderam, atenderam toda e qualquer expectativa dos dirigentes e tudo acabou indo por água abaixo, né? Gramado pior dos piores, não se organizaram para entrar na primeira divisão, subiram, foi um auê, foi uma festa linda na cidade, mas infelizmente acabou sucumbindo. Bom, o papo não flui, vai fluindo, não é? Mas nós temos que nos agendar ainda para uma outra entrevista com o Benhur Borges, com a participação do Paulo e do próprio Dantas, porque o assunto também predominante aí é a dupla Grenal, a situação de Grêmio Internacional na disputa do Campeonato Brasileiro de Futebol, não é? A coisa não vai indo, não vai fluindo e, consequentemente, ainda nos preocupa a situação dos nossos representantes. O Internacional e o Grêmio fizeram um Grenal da amizade no último final de semana, no último sábado, e o placar ficou no 0-0. Não poderia ser outro resultado. Não sei se você concorda, Benhur. Mas olha, Jorge, não tem como não concordar quem é hoje um torcedor do Internacional, do Grêmio, que aprova o que assistiram na noite de sábado. Pasmem os senhores, depois de toda a conclamação, você colocar quase 40 mil pessoas dentro do Beira-Rio e assistir o que assistiram é vexatório, né? Então, algo tem que ser feito urgente e urgentíssimo, não é? Porque chamar os jogadores à responsabilidade, o que está acontecendo com o técnico, o que está acontecendo com o técnico do Internacional, o que está acontecendo com os jogadores, uma frieza, pouca vontade de jogar o futebol. Olha, nem jogos da várzea você consegue assistir o que foi demonstrado lá no Beira-Rio na noite do sábado, né? A verdade é a seguinte, Benhur, tudo isso aí é reflexo da confederação e da própria federação. Essa forma do Campeonato Brasileiro, se não mudar, o campeonato tende a morrer. Já está morrendo. A gente já sabe que o campeão vai ser o Palmeiras. E fim de papo. O Inter e o Grêmio vão ficar... Olha o nível que chegou de estarem lutando para não cair. Eles estão a 3 pontos da segunda divisão. Então, eu acho que como vivemos um novo momento econômico, eu acho que tinha que voltar, Mafessoni, a fórmula antiga. De tantos classifica 8, faz o quadrangular e dá uma chance de algum que está meio mal das pernas entrar ainda na próxima fase, para dar motivação. Se não, caso contrário, para mim já está morta essa fase, esse tipo de pontos corridos. E o Grenal, seu Jorge? Não lhe disse que ia ser 0-0? Não lhe disse que o Alan Patrick é fim de carreira? Ou quer duvidar ainda? Mãe de Ná. Ah, tá. Mãe de Ná nada. Mãe de Ná. Tá gravado aí. 0-0, tudo bem. Alan Patrick em final de carreira. Você tá viajando, meu querido. E Borré? O melhor lance do Grenal aconteceu dos pés do Alan Patrick. Aliás, o único lance do Grenal com possibilidade de gol. Então, você vem me dizer que o Alan Patrick está em fim de carreira. Não, e o pior é ouvir. Não fala nisso. O pior é ouvir a mídia. E outra coisa, você está mal de cálculo também, porque o Internacional e o Grêmio estão com 13 pontos somados. E a quantos da Boca do Leão? Estão a 7 pontos da Boca do Leão. Tá legal, meu querido? Não, ó. A Boca do Leão é 6. Que 6? 10 para 13 não é 3? Não, 10 não tem nada de 10. Não tem nada a ver, então eu tô errado. Aqui, então o seu cálculo, a Boca do Leão é Mirassol, que tem 6, Chapecoense, que tem 8, Remo, que tem 8, se você deixar eu falar, não é? E o Cruzeiro, que tem 10. Agora, o detalhe é o seguinte... E quanto tem o Inter e o Grêmio? 13. Ai, meu Deus. Ah, não é 3? Tô louco, então. Mas vocês sabem uma coisa? Nos anos 90 surgiu com muita força o patrocínio da Parmalat, lembra?
Sim. Parmalat injetou um dinheiro forte no Palmeiras, aqui no Rio Grande do Sul, do Juventude, mas mesmo assim, os times do Rio Grande do Sul não faziam tão feio assim. Será que não está faltando um pouco de atitude também para os nossos atletas? Porque a gente viu gente no gramado, aí, tanto do Internacional como do Grêmio, parece que estavam jogando uma partida amistosa, pelo lucro da Copa, porque não estavam nem aí. Bem observado, hein, Benhor? Não tenha dúvida, tanto é, observa você, os dois gigantes do nosso Brasil, do nosso Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio, 13 pontos, os dois somados juntos, 26, que é a pontuação do Palmeiras. É quase que nada. E é pouco ponto, né, para essa altura do campeonato. E mas outra coisa, Benhor, isso não é de hoje. Isso é um reflexo, depois que o Inter foi campeão mundial, o Grêmio, das incompetências administrativas dos diretores e presidente do clube. Tem muito jogador que foi contratado sabendo que não tem condições de jogar no Inter e Grêmio e com salários lá em cima. O que quer dizer com isso? Me cheira mal esse tipo de contratação. Dantas, mas aí é que está. O problema é quando contratam. Avaliam muito mal. Trazem jogadores que estão jogando no Grêmio Internacional que não jogariam em qualquer time aí do interior do Campeonato Gaúcho. E as pérolas que vão surgindo, tanto em Grêmio Internacional, acabam sendo deixadas de lado, né? Isso é a realidade. Sim, é verdade. Ontem eu escutei uma entrevista do Cláudio Duarte, e ele falou, olha, tem muitas coisas que vocês precisam saber o que acontece nos bastidores do futebol. Surge um menino, aí um pouquinho tem que tirar por causa da tal de Lei Pelé, que tem que renovar o contrato, você não começa o assédio de empresário, disso e daquilo, e papapá, e aí surge e acabam desaparecendo esse jogador para não perder um talento, acabam retirando do grupo. E depois são jogadores muito jovens, né, que são endeusados pela imprensa, e daqui a pouco, né, eles começam a se sentir que já estão prontos, e na verdade não estão prontos, e aí acabam sendo vendidos, aí vai lá para a Europa, daqui a pouco são convocados pela seleção, aí vem para a seleção brasileira, não acabam mostrando um bom trabalho, um que outro que se destaca, e acabam sucumbindo também. Uma outra coisa, não é a Lei Pelé, essa lei é a lei foi o Zico que assinou essa lei. Essa é uma lei que tem que ser mudada imediatamente. Foi aí que começou a falência do futebol brasileiro. Hoje, abriram para 9 estrangeiros. Se tu não consegue unir um grupo que fala a mesma língua, português, quanto mais 9 estrangeiros, um de cada canto do mundo. Mas com todos os estrangeiros que estão vindo para a Grêmio Internacional, a solução não está acontecendo. Só vem os ruins. Eu nunca tinha visto argentino ruim, agora está aparecendo de argentino ruim. Falar em argentino ruim, que drible que deu o lateral do Inter em cima daquele lateral do Grêmio, jogada de futsal, né? Deu uma pisada e puxou e ele ficou sentado. O criticado, mas é um dos elementos que mais se destaca na atualidade. Puxa o time pro ataque, né? E tem coragem de driblar. Ele vai pra cima, não tem medo. Vai pra cima, não tem medo. Tá? É uma das armas que o Inter tem. Não sei se vocês concordam ou não, nós temos uma crise de laterais, tanto direito como esquerdo no futebol brasileiro, né? Nós temos aí, jogando no Grêmio, um ponteiro de lateral direito, que não joga nada, vamos dizer lá, o tal de Pavon, né? O Internacional tem o Bernabé, que ele é muito mais meio do que lateral, então se não tiver alguém cuidando ali do setor dele, vira uma avenida. E nós não temos, olha só, não tem, gente. Quando o assunto é interessante, flui demais, não é? E passa rápido. Estamos a 1 minuto e meio, praticamente, de encerrarmos o nosso debate aqui. Por isso que eu disse, Benhur, você vai ter que voltar. Vamos voltar, sim. Com certeza, só nos convidar que estamos aí. Muito bem. Mafessoni. Valeu, um grande abraço, um prazer enorme rever e reencontrar o nosso querido Benhur Borges no comando aí dos dois inoxidáveis, Jorge e Carlos Dantas. Tchau pra ti, Mafessoni. O meu querido, que honra tu estar aqui com nós. Me diga uma coisa, Dantas, tem algum recadinho aí, algum abraço para dar? Hoje eu não tenho, o Mafessoni tem aí, Mafessoni? Eu tenho um abraço para toda a galera que se liga conosco, o pessoal lá de Nova Boa Vista, acompanha o nosso programa também. Muito bem. Benhur Borges, foi um prazer tê-lo conosco aqui, fique à vontade e volte para trazer alegria à TV Passo Fundo. Sempre será um prazer.
estar ao seu lado, Jorge, pessoa que eu admiro imensamente, né, pelo trabalho que deixou nas ondas das emissoras de rádio que trabalhou na nossa cidade. Foi um locutor eloquente, né? E preciso, inclusive, né? Narrava a bola. Não tinha invencionice. Grande abraço para você. Muito obrigado, Benhur. Nunca narrou um gol fora por fora? Não. Tu não lembra? Não. Não, porque o Pedro Ernesto O narrou. Jorge era exímio. Um abraço para você. Abraço, tchau, eu tô me despedindo também. Para encerrar no jogo, São José e Passo Fundo deram um gol por fora. Eu me lembro. E eu estava narrando o jogo, digo, não foi gol. Tu lembras qual foi o teu primeiro jogo que tu narrou, Jorge? Ah, isso Quando é tu iniciou? muito Não, difícil. foi em qual é a emissora, pelo menos? 1900. Foi Pela em Rádio Juí? Passo Fundo, isso, Em da Rádio Passo Fundo. E em Juí tu chegou a trabalhar? Muito tempo. É, né? Como narrador também, Fui não? coordenador de esportes. né? 1940 e quê? Vamos chegando ao final. Muito obrigado. O tempo se esgotou. Nós agradecemos a sua manifestação, agradecemos a todos pela participação. Lembrando que a vacinação contra a gripe já começou. Não espere passar o tempo, não espere o inverno chegar, porque nós amamos vocês. Um grande abraço. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva!